Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Fala para Camões. Eu sou Ju Palermo. Muito obrigada por você estar aqui. Se é sua primeira vez, seja bem-vindo. Se não é sua primeira vez, seja bem-vindo também. Aqueles avisos de sempre que ninguém aguenta mais ouvir, mas a gente fala porque vocês não fazem. Que é, por favor, se inscrever aqui no canal, curtir o comentário, curtir o vídeo, deixar um comentáriozinho que ajuda o engajamento, né? Se puder, estou aqui mendigando o seu like, o seu comentário, né? Quando a gente vê X visualizações, 2 curtidas, tipo, custa, né? Se você não curtir, dá um não curtir, pelo menos é um engajamento, sei lá. Enfim, eu vim hoje mais um vídeo de reclamação, né? Que hoje eu tô para reclamar mesmo, né? Porque tá vindo aí, dia 15 de janeiro, eu tô falando isso aqui em novembro, reta final de novembro de 2025, parece que em 15 de janeiro de 2026 vai estrear uma nova série da Netflix baseada na Agatha Christie, né? Baseada num romance da Agatha Christie, que é o Mistério dos Sete Relógios. A série vai chamar Os Sete Relógios. O livro é O Mistério dos Sete Relógios. Foi um livro dela que eu nunca tinha lido, que eu li esse ano e que eu achei tão dos menos legais. Eu não vou dizer que é ruim, porque, como eu digo, Agatha Christie e Machado de Assis é que nem chocolate e outras coisas na vida, que até quando é ruim é bom, né? Mas, poxa, tantos romances mais interessantes do que para fazer do que esse, né? Mas, enfim, falo disso, então, na sequência, porque tem uma outra coisa que eu quero falar para reclamar ainda sobre isso, que são outras adaptações da Agatha Christie, de livros, de obras da Agatha Christie, para o cinema, para o audiovisual, de modo geral, para o cinema, principalmente, e que eu acho que falham numa coisa tão boba que não tinha porquê, né? Eu acho que a gente poderia, claro, começar sempre uma discussão aqui de que o audiovisual e a literatura são canais diferentes, têm características diferentes, nem sempre o que funciona para um funciona para o outro, e é por isso que a gente sempre se frustra quando a gente lê um livro que a gente conhece, ou até que a gente gosta bastante, e vê ele ser adaptado para o audiovisual, a gente fala, meu Deus, que uó, né? Porque a gente conhece o livro e às vezes está esperando coisas que no livro acontecem que não dá para passar para o audiovisual. Às vezes não dá, às vezes a pessoa não quis, às vezes a gente fica, meu Deus, por quê, né? Então, por exemplo, tem a maravilhosa série As Brumas de Avalon, um livro, são 4 livros, né? Não tem nada a ver com a Agatha Christie, mas é só para te dar um exemplo de uma coisa que me incomoda, né? Que são 4 livros cheios de detalhes, mas que vai contar a história do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda, do ponto de vista da Morgana. Porra, é maravilhosa. Fizeram um filme bosta, sabe? Destruíram, mutilaram a obra. Era melhor não ter feito, né? O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo são 3 calhamaços e fizeram um filminho que você fala, gente, pra quê? Porque não coube nada, né? Era melhor ter feito série. Por exemplo, 100 Anos de Solidão, que a Netflix soltou. Eu acho que foi esse ano aqui ainda, né? Soltou uma parte só, tá super fiel à obra, não só fiel à história, o que acontece, mas ao clima, à caracterização dos personagens, que é disso que eu quero reclamar aqui, já te dando um spoiler do que eu vou falar, né? Então, é uma das 100 Anos de Solidão da Netflix, é uma das pouquíssimas adaptações de uma obra literária para o audiovisual que respeitam a obra e que funcionam muito bem, não perde nada, né? Se você não lê o livro e vai assistir a adaptação, você vai achar muito legal. Se pá, vai querer ler o livro. E se você lê o livro, você vai se sentir contemplado e falar, caralho, que produção massa. Os caras, de fato, respeitaram a obra, né? Eu acho que, sei lá, você para pra pensar nos Harry Potter da vida, né? Quando a pessoa lê o Harry Potter e aí vai assistir aos filmes, e os filmes têm coisas muito diferentes, coisas que você fala, tá, isso aqui talvez não desse para fazer, mas tem coisa que você fala, gente, para que mexer nisso? Não tem explicação, né? Tem adaptação, por exemplo, do Homem Duplicado, que é um dos romances mais legais do Saramago, que fizeram uma versão que, meu Deus, era melhor não ter feito, porque eles mudaram a história inteira, e você fala, para quê, né? Eu acho que tem um caso que eu consigo me lembrar em que a adaptação é melhor do que o livro, para mim, que é O Perfume, né? O filme O Perfume, História de um Assassino. Eu acho o filme melhor que o livro, mas é assim, uma exceção num mar de produções audiovisuais que, de maneira geral, mutilam a obra literária, destroem com coisas que, assim, ok, tem coisa que não dá para colocar. Ou não dá para colocar se você não tiver criatividade, né? Porque se você pegar, por exemplo, eu estou pensando numa obra do realismo, Machado de Assis,
que tem muita análise psicológica, a trama em si não tem grandes coisas acontecendo de aventuras, então o filme tende a ser um filme mais parado, né? Se eu for fazer um filme ou uma série, enfim, porque eu tenho muito mais coisas acontecendo dentro dos personagens do que fora. Mas aí vem a série Capitu, e que faz a adaptação do Dom Casmurro brilhantemente, né? Então, assim, dizer que é que tem coisa que não dá para fazer, eu acho que não dá se a sua criatividade for limitada, se as suas técnicas forem limitadas, né? Mas ainda assim, dando esse boi, dando essa boiada, né? E dizendo tem coisa que não dá, tem coisa que não tem porquê. Do que você está falando, Ju? Entrando aqui no tema específico deste vídeo, né? Adaptações da Agatha Christie para o cinema, a gente teve uma dessa leva mais recente, que foi o assassinato no Expresso do Oriente, no Expresso do Oriente, no Expresso do Oriente, né? Eu já vi traduções diferentes aí, versões diferentes, mas enfim, tanto do livro, né, quanto do filme. Essa produção foi responsável por fazer um monte de gente falar, nossa, a Agatha Christie é legal desse jeito, quero ler, né? Claro que eles pegaram um dos mais emblemáticos e um dos melhores, e se você vê o filme Assassinato no Expresso do Oriente, fala, meu Deus, a Agatha Christie é incrível, quero ler, e vai parar no Mistério de Sete Relógios, talvez você fale, credo. Porque, né, é tipo, tô falando de diamante e ferro, né? Para mim, essa é a comparação entre essas duas obras. Mas foi muito legal, fez um puta sucesso. Eu vi depois, né? Tem a edição do livro com a capa do filme. E aí, não à toa, né? Tanto fez sucesso que a gente teve outras duas produções da mesma equipe, né? Com o mesmo ator fazendo Poirot. Se eu não me engano, A Noite das Bruxas, que eu assisti e é horrível. E o Morte no Nilo, que eu nem vi, né? Que me irrita tanto quando eles mudam tanta coisa assim. Eu acho que no Assassinato do Expresso Oriente, eles mantiveram, e eu não vou dar spoiler aqui, tá? Nem do filme, nem do livro, mas eles mantiveram a trama e os plot twists, né? Então, acho até que o sucesso se deve a isso, né? Foi bastante fiel. Mas A Noite das Bruxas, meu Deus, eles mudaram tanta coisa que eu quis morrer. E A Noite das Bruxas é um livro tão legal. É um livro que tem um quê de medinho, mas não é um livro de terror que eles fizeram, sabe? E a aventura, eu acho que isso, assim, quando eu falo de mutilar, né, a obra, que é um desrespeito, que é uma violência, os livros da Agatha Christie, os livros do Poirot, pelo menos, eles não têm essa coisa de aventura, ao contrário. Inclusive, essa é uma das coisas que acontece em vários livros do Poirot. Quem é Poirot, se você está perdido? O Poirot é o detetive da Agatha Christie. São vários, né? Ela tem o Poirot, que é o mais famoso de todos. Tem a Miss Marple, que é outra detetive que aparece em algumas obras da Agatha Christie. Tem o casal Tommy Tuppence, que aparece em outras. E a gente tem livros também que não tem um detetive famoso ou que nem tem detetive, né? Mas, assim, de maneira geral, são romances policiais, tem um detetive tentando resolver o crime, e o Poirot é um dos personagens mais famosos. É tipo o Sherlock Holmes da Agatha Christie, digamos assim. Ele é muito característico, né? E em vários momentos, em várias partes de várias narrativas, ele incomoda as pessoas, o Capitão Hastings, por exemplo, que é como se fosse o Dr. Watson do Poirot, né? Ele fica puto, porque ele fala, Poirot, você não vai fazer nada? E ele fala, estou pensando, mon ami, deixa as minhas células cinzentas trabalharem. As células cinzentas são as células do cérebro. E o detetive, para o Poirot, não é necessariamente aquele que vai se abaixar com a lupa para ver pegada. Ele vai fazer isso também em alguns momentos. Mas a força do Poirot não está nos seus músculos, que ele não tem, está nas suas células cinzentas, está no seu cérebro, está no raciocínio. Então, em vários momentos, ele senta para pensar e organizar a sua mente. E aí, quando seus olhos verdes lampejam, com o lampejo de um gato, é que ele entendeu alguma coisa essencial, que a gente, de maneira geral, não entendeu, não percebeu, e no fim do livro vai ficar, menina, não viu isso vindo. E a gente vai adorar, e vai querer ler o próximo, para ver se a gente vai conseguir descobrir. E provavelmente a gente não vai, né? Então tem essa coisa de transformar os livros da Agatha Christie numa coisa de ação e de aventura, com cenas de perseguição e não sei. Não é o rolê Agatha Christie, né? Mas mais do que isso, o que mais me incomoda nesses 3 filmes, com esse ator que faz o Poirot, é a descaracterização física do personagem que não tem razão de ser. Tem uma série mesmo, antiga,
da Agatha Christie, eu acho que chamava Poirot. O ator é o David Suchet, escreve-se Suchet, você pode procurar depois. Cara, ele é a cara do Poirot dos livros, porque a Agatha Christie, em vários livros, vários romances em que aparece o Poirot, ela vai descrever como o Poirot é. Inclusive no Misterioso Caso de Styles, que é o primeiro livro em que o Poirot aparece, né? E se você quer conhecer melhor esse livro, e quer conhecer melhor a Agatha Christie, e quer conhecer melhor esse universo, e quer ver se você fica um pouco mais esperto para não ser enganado pelos plot twists, né? Eu recomendo que você entre no nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição, em que a gente vai falar sobre mistérios, em que a gente vai falar muito em breve especificamente sobre o Misterioso Caso de Styles, que é o primeiro romance da Agatha Christie e o primeiro romance em que tem o Poirot, tá? Mas enfim, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez isso até já esteja rolando, né? Mas, enfim, nesse primeiro livro, então, e em vários outros em que o Poirot aparece, a gente tem essa descrição física do Poirot, que é sempre a mesma e que é muito particular. O Poirot é um homenzinho belga, porque um homenzinho que ele é pequeno, ele é baixinho. E isso é interessante porque o nome dele é Hercule Poirot. Hercule, ele é belga, né? Ele não é francês. Hercule Poirot de Hércules. E Hércules é, na mitologia, o herói grande, né, forte, alto, e o Poirot é pequeno, mas ele é Hércules na cabeça, na sua capacidade mental, né? Então tem essa brincadeira do grande Hercule Poirot, que na verdade de estatura é pequeno, mas é um gigante do raciocínio, né? Ele é extremamente inteligente, acima da média das pessoas, e é por isso que ele descobre os casos que a gente nem imagina, né? E aí o Poirot, além de ser baixinho, ele é gordinho, né? Ele anda, parece um pato andando. Ele tem a cabeça no formato de ovo. Ele tem os cabelos pretos, muito pretos, tingidos. E o bigode preto, muito provavelmente também tingido. E ele é extremamente caricato. Ele não é bonito, ele não é charmosão, né? Ele é virginiano, com certeza, porque ele é muito detalhista, não só para resolver os crimes, mas, por exemplo, com as suas roupas. Sempre ele está espantando uma poeirinha imaginária do chapéu ou do terno, né? Ele usa sapatos de verniz bicudos, muito bem envernizados. Ele anda todo assim na estica, né? Geralmente de terno preto, na maioria das vezes. Assim, o Poirot é a imagem desse ator, o David Suchet. Você pode procurar, tá? O bigode do Poirot, preto, muito preto. A cabeça no formato de ovo. Ele ser um homem baixinho. Ele ter esse sotaque francês, o tempo todo ele, mon ami, né, c'est la vie, e várias expressões que ele usa em francês, e ele é esse homem quase engraçado, e essa é uma das questões que faz o Poirot ser quem ele é, né, e que interfere, inclusive, na sua técnica, porque as pessoas não dão crédito para ele, as pessoas que não o conhecem falam, gente, esse homem estranho, esse homem baixinho, né, esse homem que parece um personagem saído de um filme, né, de um livro, as pessoas não dão crédito para ele, o Poirot não pode ser bonitão, o Poirot não pode, né, ser, sei lá, uma coisa que ele não é descrito nos livros da Agatha Christie. E aí, esse ator que faz o Assassinato no Expresso Oriente, o Morte no Nilo e a Noite das Bruxas, desculpa, mas isso não é o Poirot nem aqui nem na China. E isso me incomoda muito, porque não há explicação possível para você transformar as características físicas tão marcantes de um personagem. Poirot não tem olho azul. O Poirot não é meio loiro, meio grisalho. O Poirot tem cabelo preto, na brilhantina, na pastinha, o bigode muito, muito grande, fora do comum, preto. Esse ator alto tem nada a ver com esse Poirot. E, de novo, uma coisa é você adaptar ali, porque, poxa, isso aqui não dá para fazer no cinema. De novo, eu acho que tudo dá se você tiver criatividade, mas, enfim. Outra coisa é você mudar uma coisa como essa, a aparência física do personagem, que não tem nada a ver, né? Eu acho uma violência com a obra. Eu acho que não tem necessidade nenhuma. Incomoda. A Agatha Christie é a terceira autora mais vendida no mundo. Ela só perde para a Bíblia e para Shakespeare. Então, quando você toma uma atitude dessas, uma decisão dessas, de mudar uma coisa dessas, você está desagradando muita gente no mundo. Para quê? E está ensinando errado. Para uma juventude, ou não só juventude, pessoas que nunca leram Agatha Christie vão assistir ao filme e vão ficar com um Poirot diferente na cabeça. Para quê?
sabe? Me emputece, não vejo explicação. Se você vê, me explica aqui nos comentários, porque realmente para mim não faz sentido nenhum, né? Aí vou falar do Mistério dos Sete Relógios, que é a obra que vai ser adaptada, então, aí para Netflix, na Netflix em janeiro, né? Eu fui enganada, né? Um influenciador de Instagram falando desse livro. Nossa, esse livro é incrível. Nossa, porque eu não conseguia largar. Nossa, porque é maravilhoso. Eu falei, nossa, esse eu não li, né? Esse não é nem com a Agatha, esse é da Agatha Christie, mas ele não é nem com o Poirot, nem com a Miss Marple, nenhum detetive famoso, né? É uma detetive que aparece só aqui só nesse livro. Aí eu falei, vamos ver, esse eu não li, né? Comprei aqui em junho desse ano de 2025. E, meu Deus, que decepção. Que decepção, porque ele não é um livro característico da Agatha Christie, né? Geralmente, as obras da Agatha Christie, de maneira geral, a maioria delas, se passam num lugar confinado. Se não é confinado, é uma vila muito pequena, e aqui isso até acontece. Mas, assim, acontece um crime, geralmente um assassinato, você tem uma quantidade X de suspeitos, e aí quem foi? E aí a gente resolve o bagulho meio que ali. Esse aqui, ele vai para um outro lado, que alguns romances dela, de fato, tem essa característica, mas eu acho que são os menos interessantes, os piores para mim, né? Esse aqui é de 1929, o livro, que vai envolver espionagem, que vai envolver uma sociedade secreta, que sai do escopo mais legal da obra da Agatha Christie, que é o básico. Uma mansão, vários convidados, um assassinato. Entre os convidados, todos são suspeitos quem que foi. Todos têm motivo, todos têm acesso à arma, ninguém tem um álibi legal, e aí quem é que foi, né? Ou numa vila acontece o assassinato, você tem poucos moradores, os suspeitos ali. E não quando você sai daquele ambiente para ir para outro lugar, e aí é uma investigação, como eu falei, que leva a uma sociedade secreta, e leva a espionagem, e essa coisa muito aventada, mas Ju, mas está aqui. Sim, tá, mas não é a maioria dos romances da Agatha Christie. Quem gosta de Agatha Christie, de maneira geral, gosta de Agatha Christie pelos romances mais característicos, que não são esses aventureiros, sabe? E aí o fato da Netflix escolher justamente esse livro, que é tão diferentão do resto, para fazer uma série, obviamente que tem uma questão ali, né, das pessoas saberem que, poxa, como vai ter aventura, vai ter perseguição, vai ter não sei o que lá, isso vai empolgar as pessoas, que é disso que as pessoas gostam hoje, né? E aí eu não sei, fica um pouco professora, né? A gente tem uma coisa assim, eu tenho que levar para a escola aquilo que o aluno gosta. E eu acho que o que o aluno gosta, ele tem fora da escola. A escola, muitas vezes, é o lugar para mostrar para ele coisas que ele não conheceria se ele não estivesse na escola. Então, se ele não tiver um Machado de Assis na escola, talvez ele nunca abra um Machado de Assis. Ao passo que os Jogos Vorazes, ele não precisa de mim para ler, né? Ou, sei lá, essas romantasias. Então, uma coisa é eu partir de uma coisa que é do universo do aluno. E o que está falando disso agora? Calma que eu vou chegar lá. Eu parto de uma coisa que é do interesse dele, do universo dele na escola, para levá-lo para uma coisa que ele não conhece, né? Então, eu pegar, por exemplo, como já fiz há muitos anos, pegar os Jogos Vorazes, quando estava bombando, que é uma distopia, e daí ir para outras distopias, passar pelos quadrinhos com V de Vingança para chegar no Admirável Mundo Novo do Huxley, por exemplo, ou no Laranja Mecânica, né? Enfim, ou no 1984 do Orwell, né? Ou eu partir de uma coisa que o aluno se interessa para dar para ele na escola aquilo que ele não teria fora da escola. A escola é o lugar de apresentar para ele coisas que ele não teria se não fosse ali, né? Eu acho que quando você vai fazer uma produção audiovisual para dar para o público aquilo que ele gosta, sendo que você poderia pegá-lo pelo pé e mostrar para ele que tem uma coisa que ele não gosta, porque ele não conhece, mas, poxa, pode ser legal para caralho, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque, nesse sentido, ao invés de escolher um livro tão atípico da Agatha Christie para fazer essa série mais mirabolante, eu tenho certeza que faria muito mais sucesso se eles pegassem, por exemplo, um mistério desses do tipo mais fechadinho e fizesse, por exemplo, a adaptação de 13 à Mesa numa série com ali uns 8, 10 episódios. E aí, olha que produto, porque você está abrindo com o Poirot, né? Aí você está abrindo para cada temporada ser um romance. E olha o potencial que isso teria, né? E com certeza faria sucesso. O que não me deixa mentir é a série Knives Out, né? Entre Facas e Segredos. O primeiro filme, que é super, super legal. O segundo, o que é o Glass Onion, né? Que é menos legal, mas que tem essa coisa, o ambiente fechado,
suspeitos, um número limitado, tá ali quem é que foi, né? E o terceiro que tá para estrear, graças a Deus, chegando agora aí, mês que vem, em dezembro, que eu tô louca para ver. Esses filmes fizeram muito sucesso, principalmente o primeiro. Tanto é que o segundo filme só aconteceu porque o primeiro fez muito sucesso. E ele é uma história muito parecida com a Agatha Christie clássica, que vai aparecer no Cartas na Mesa, que vai aparecer no Assassinato de Roger Ackroyd, que vai aparecer no Assassinato no Expresso Oriente, que vai aparecer no 13 à Mesa, e assim por diante, né? Então, assim, eu sou apaixonada por esses romances Agatha Christie, bem Agatha Christie mesmo. Eu acho esses outros, assim, atípicos. Tem uma razão para eles serem em número menor. Eu acho que eles fazem menos sucesso, né? Bom, eu tenho uma opinião muito formada sobre quais são os mais legais, os livros mais legais da Agatha Christie, porque li muita coisa dela, né? Ainda não li tudo, mas cada vez que eu vou ler um que eu ainda não tinha lido, eu nunca acho, nossa, esse aqui foi incrível. Eu acho que os mais incríveis eu já li. E dos mais incríveis que eu já li, eu selecionei os mais incríveis dos mais incríveis. Se você quiser saber quais são e entrar comigo numa viagem para conhecer essas obras de verdade, entender mais o mundo Agatha Christie, entender mais as suas estratégias, entender melhor como que essas pistas vão sendo plantadas, isso aqui tá com cara de pista falsa, poxa, isso aqui tá com cara... Isso aqui parece que não é importante, mas você quer ver que no fim vai ser importante? Como é que você sabe isso? Quando você já leu vários, né? E se você lê com alguém que já conhece, te guiando por esse caminho, fica mais fácil. Então, se você gosta desse assunto, se interessa por isso, mais uma vez te convido a entrar no grupo do WhatsApp, tem o link aqui na descrição. Em breve teremos novidades a esse respeito, tá? Ju, você vai assistir a adaptação da Netflix? É óbvio que eu vou, inclusive para reclamar. Quem sabe para vir aqui mais tarde fazer uma resenha de reclamação. Ou pode ser que eu venha para fazer uma resenha de parabéns. Duvido muito, mas fica aqui para a posteridade essa possibilidade, tá? E você, o que pensa sobre a Rainha do Crime, o que pensa sobre essas adaptações, já viu, você viu o livro primeiro, viu o filme primeiro, gostou, não gostou, uma coisa te levou para outra ou não? Você também fica puto com esse Poirot de olho azul e bigode meio loiro, meio grisalho? Comenta aqui para mim que eu vou adorar saber. Entra lá no grupo para a gente conversar. E eu volto. Volto não só mais para frente para falar, né, dessa série que eu vou assistir, mas para falar de mais Agatha Christie, para falar de mais livros, para falar de mais coisa. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Dá esse salve aí pro canal. Comenta qualquer coisa, por favor, para me ajudar. Dá uma curtidinha, uma inscrição, manda para alguém. E é nóis. Beijo, obrigada.